A glória do ministério da nova aliança. Capítulo 4. Tema desta semana: o único foco na obra de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 77 a 78. Viver a realidade do reino dos céus. Em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus estabelece um padrão elevado do reino dos céus. Ele fala da realidade do reino dos céus. Se queremos um dia participar do reino, precisamos hoje, no viver da igreja, procurar uma vida que tenha o padrão do reino dos céus como realidade. Nós não podemos pregar uma coisa e viver outra. Não é suficiente termos a base correta e a palavra profética. É preciso ter a realidade do viver da igreja no padrão do reino dos céus, em sua realidade. Podemos chegar a esse padrão se vivermos no Espírito. No capítulo 13 de Mateus, Jesus fala da aparência do reino dos céus. A aparência do reino dos céus inclui todos os cristãos, toda a cristandade, inclusive os que vivem na realidade do reino dos céus. A aparência do reino dos céus compõe um conjunto maior dentro do qual apenas um grupo pequeno de pessoas vive a realidade do reino dos céus. É como um círculo menor dentro de um círculo maior. Que sejamos esses que vivem a realidade e não apenas a aparência do reino dos céus. São esses que serão escolhidos para entrar no reino, na manifestação do reino dos céus, no milênio. Isso significa sermos convidados para reinar com Cristo durante 1000 anos, na parte celestial, já com corpo de ressurreição, e não mais nessa terra limitada pelo tempo e espaço, mas na glória com Ele. Buscar agradar a Deus. Diante disso, só podemos reconhecer que vale a pena perseverar. Deus nos entregou um ministério, o ministério da nova aliança. Que sejamos fiéis ao Senhor e mantenhamos um foco adequado, não buscando fama para nós mesmos, mas seguindo no caminho do Senhor, a fim de fazer a sua vontade e viver a realidade do reino dos céus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, lemos: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Em Enoque, vemos uma das características de alguém que é escolhido por Deus para reinar em seu reino, agradar a Deus. Ele andou com Deus e lhe agradou tanto que Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque foi o primeiro homem que não viu a morte. Ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Portanto, se quer ser um dos escolhidos e participar da manifestação do reino dos céus, hoje você deve buscar uma vida de agradar a Deus. Não busque um caminho fácil para si. Não busque o caminho fácil de agradar a si mesmo. Procure agradar a Deus. Viver pela fé. O próximo versículo continua: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A maneira de agradar a Deus é viver pela fé.
Pela fé, você tem acesso às coisas invisíveis. Pela fé na palavra de Deus, você tem a realização, a concretização de todas as promessas de Deus. Pela fé na palavra profética, a igreja é abençoada, pode prosseguir e os sinais seguem a sua obra. Tudo é pela fé. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé. Exercitamos a fé, exercitamos o Espírito. É dessa forma que agradaremos a Deus.